a gente vai falar sobre base de dados, tá? Então, um dos pontos importantes ali durante a criação do seu orçamento é que nem todas as composições que você precisa, nem sempre elas vão estar nas bases oficiais, então talvez você não encontre na Sinap, talvez você não encontre na OSS, e aí você precisa fazer adaptações e ter isso na sua base de dados própria. Então a gente vai ver o primeiro passo, que é como eu posso copiar uma composição de uma base oficial para a minha base própria. Vamos abrir aqui agora o nosso menu lateral, vamos em composições e depois em pesquisar composições. Se observar, já fica marcado aqui Sinap o estado que está marcado dentro da sua licença. Então, se o seu perfil tiver adicionado aí o seu estado, vai aparecer o primeiro aqui dentro dessa pesquisa. Então, vou colocar aqui a composição placa de obra. Já encontrou aqui fornecimento e instalação de placa de obra, de chapa de aço galvanizado. Vamos usar essa daqui mesmo, tá? Vou clicar no código dela, posso segurar no botão Ctrl para ele abrir numa nova aba, porque caso se essa composição não me atender, o que eu vou fazer? Eu já volto aqui, só faço trocar de aba e já faço uma nova busca. Então isso pode ser um recurso que pode também te ajudar nesse sentido. Abriu aqui já numa nova aba, tenho aqui a opção de eu conseguir analisar essa composição como um todo. Ok, faz sentido, eu quero que essa composição seja própria, quero que ela vá para a minha base de dados própria, para aí então eu conseguir editá-la da forma que eu achar melhor. Então venho aqui na opção de copiar, ele vai te dar um nome aqui de padrão, mas você pode colocar uma referência e aí o código da Sinap, né? Então eu posso colocar referência Sinap. Caso eu prefira, posso clicar aqui em copiar e ele vai fazer uma cópia dessa composição para a tua base de dados própria, e a partir dali você consegue fazer alterações. O que é interessante nisso? Todos esses itens eles continuam sendo itens Sinap, mas eles estão dentro de uma estrutura própria sua. O que isso significa? Você pode inserir no seu orçamento, né, sem problema nenhum, e em casos em que eu tenha aqui uma variação de valores, eu peguei essa composição porque eu quero basicamente alterar os índices dela, mas quando eu tiver variação de valores, o que vai prevalecer vai ser a data Sinap que você tem dentro do seu orçamento. Logo, todos esses itens já vão ser atualizados automaticamente para a data que está lá dentro da base Sinap, lá dentro do teu orçamento. Então, quando você vir aqui dentro do orçamento e inserir essa composição própria, os itens Sinap que estão dentro dela vão ser atualizados ali de acordo com a data de referência da Sinap aqui dentro do teu orçamento. Então, aqui eu tenho a composição, posso vir aqui no botão editar, insumos e composições auxiliares, posso fazer os ajustes que eu precisar fazer aqui nesses itens, né, alterar os coeficientes, fazer alteração aqui também em relação a todos esses insumos que eu tenho aqui dentro também dentro da minha composição. Posso adicionar novos insumos, adicionar composições de outras bases ou até mesmo insumos próprios, caso eu queira criar direto nessa tela. Então eu posso vir aqui, definir uma descrição para esse insumo próprio. Vou colocar aqui um item qualquer, a unidade, tipo, né, e os valores aí desonerado e tudo mais. Vou colocar aqui como material só para aparecer menos recursos aqui, né, menos opções, que basicamente é um exemplo. Mas se você fosse fazer, por exemplo, de um equipamento, você teria valor não desonerado operativo, valor desonerado operativo, valor desonerado improdutivo e assim por diante. E aí ia chegar aqui na opção de coeficiente. Vou colocar 1 e vou preencher aqui alguns valores, tá? Todos os valores vão ser iguais, que é para fins de teste só. Depois de eu ter feito isso, ele já vai adicionar aqui na minha composição. Então esse recurso pode ser bastante utilizado aí quando você pega uma composição de uma base oficial. Aqui eu usei, por exemplo, o Sinap, mas você pode fazer isso com OSSI, com CINFRA, com Embasa, né? Então todas essas bases você pode copiar e fazer adaptações
que você prefira, né, para você poder inserir depois ali dentro do seu orçamento, tá? Então esse é dentro desse tópico de composições de base de preço. Eu acho que isso aqui pode fazer muito sentido dentro do teu processo, e na próxima a gente vai ver como criar o insumo do zero, como criar uma composição do zero e como fazer importação disso também para dentro da tua base de dados.